Então, estamos retornando agora ao segundo bloco do nosso programa Ideias em Debate. Nós estamos discutindo o nosso tema de hoje, que é a indústria piauiense, é o segundo programa sobre o assunto. Estamos aqui com a presença do Francisco Reinaldo e do Joaquim Costa. Então, nós estávamos discutindo alguma questão dos óbitos do Piauí e uma dessas questões que a gente tem, assim, referindo ao mundo da burocracia também, o Francisco, é a questão dos cartórios, né? Joaquim, o que você tem a falar a respeito? Você tem algum comentário sobre isso? Tenho, Ezequiel. Eu tenho uma experiência própria. Eu falei que vou completar agora, 31 de dezembro, 9 anos que fiz minha associação da empresa. E, evidentemente, que veio a preocupação de dizer o que é que eu vou fazer, né? Eu saí de uma empresa de uma grande atividade e, de repente, eu não vou fazer nada. E como? Eu sou engenheiro civil, sou corretor de imóveis, conheço bem a área aqui no estado do Piauí, especialmente em Teresina, porque até atuei com uma pequena imobiliária por aproximadamente 3 anos, e isso me levou, então, à minha segunda atividade depois de aposentado, vamos dizer assim. Vou mexer com compra e venda de imóveis. E comecei, evidentemente, aqui em Teresina, né? A comprar imóveis, a vender, a comprar e a vender. E nesse meio eu também fixei residência no estado de São Paulo, especialmente na sua capital, São Paulo, né? E lá também comecei a pesquisar o mercado imobiliário e vi que tinha grandes possibilidades de também fazer investimentos naquela capital, que é a maior do Brasil, é a maior da América Latina, certo? Então eu fiz o primeiro negócio em São Paulo. Veio a grande surpresa. Eu comprei um apartamento, dei a entrada desse apartamento, 10%, que é o normal na negociação imobiliária, sabe? E o restante na escritura, sabe? Então eu assinei o contrato e dei os 10% e vim para Teresina, né? 2 dias depois o corretor me liga: olha, a escritura está pronta. Eu digo: o quê, rapaz? A escritura está pronta para o senhor assinar e pagar o restante dos 90%. E eu tive que voltar correndo para São Paulo com minha esposa, porque temos que assinar os dois, para poder pagar os 90% e assinar a escritura. E eu disse: meu Deus do céu, no nosso Piauí está acontecendo 6 meses a 1 ano para se passar na escritura. E aí depois eu vendi este imóvel, né? E quando eu vendi o imóvel, meu caro companheiro Francisco, eu também recebi os 10% e os 90% na escritura. 48 horas depois eu estava recebendo o restante. Chico, ele quer matar a gente de inveja. E assinar a escritura de venda, certo? E eu vou dizer o que aconteceu no Piauí. Então, 2 anos atrás eu vendi um terreno, né? Recebi os 10%, e sabe quanto é que eu recebi os 90%, depois que era na escritura, né? Que assinasse a escritura? 8 meses depois, né? Mas esse capital todo ficou parado, né? Gente, é preciso pensar em desburocratizar o Piauí em tudo. É prefeitura, é governo, é cartório, porque o investidor vai para fora. Meu caro Ezequiel, o que você acha? Eu devo aplicar os meus recursos aonde no setor imobiliário? Aqui ou em São Paulo? Eu torceria para que fosse aqui, mas a lógica, às vezes, contraria essa vontade da gente. Infelizmente, o Piauí expulsa um investidor que adora e que é piauiense. Eu tenho uma história parecida. Eu vendi um apartamento em fevereiro e eu ainda não recebi o RGI. Para dar entrada nesse RGI na caixa lá do comprador para poder receber. Quanto é que a gente perde com isso? Pensa se eu vendo outro. Entendeu? Então, essa coisa do cartório precisa ser resolvida, né? Será que é tão difícil? Nós tínhamos aqui a junta comercial, que era um problema sério. Em pouco tempo a junta foi modernizada e hoje a gente
abre uma empresa em questão de horas. Né? Por que não é possível fazer isso com cartório? Por que essa desconfiança, Chico? Mas é interessante, por isso que eu falo, às vezes quando você externa as coisas, ou tem uma abertura para você fazer as colocações, as pessoas que estão do outro lado, às vezes não se apercebem, né? Quando a colocação é feita, que te desperta. E lembrando desse fato, eu tive uma reunião na administração passada da Prefeitura de Teresina e, diga-se de passagem, os administradores da época, muito competentes, mas muitos deles eram de origem da universidade, né? Por isso que eram bons. Mas eram bons naquilo que eles sabiam, não tinham uma vivência prática. E numa reunião dessas, eu fiz uma observação que eles ficaram assustados e ficaram impressionados com o que eu coloquei. Que foi o seguinte, eu contei a história de que eu estava fazendo empreendimento numa área daqui de Teresina, onde o cartório era novo, era um cartório recém-criado. E lá o tratamento era impressionante. Eu tinha um resíduo de imóvel, eu cheguei a ter um resíduo de imóvel aqui em Teresina em 48 horas, nesse cartório novo. Eles me ficavam pedindo para eu levar serviço para eles. E aí eu contei essa história, o prefeito, à época, estava na reunião com todo o seu secretariado, que era o então prefeito Firmino, e eu contei a história, de, olha, e sabe o que eu estou fazendo hoje? Eu estou procurando, eu falando para eles, né, prefeito, eu estou procurando terrenos na área de jurisdição desse cartório. Quando eu falei isso, um dos secretários virou e disse, prefeito, olha que impressionante, o investidor, a decisão dele investir está na facilidade que ele encontrou, não é em recurso, não é em financiamento, não é em nada, é na problemática do cara. Então, veja, ele não tinha percebido, mas esse é notório. O que o Costa está falando, dele decidir se vai investir aqui ou em São Paulo, é óbvio que é por causa desse tipo de situação. Né? Ninguém vai... A história do Luciano Hang que ele colocou também é a mesma coisa. Como é que você vai ficar esperando, como se fosse um favor, de você liberar uma construção, liberar um negócio, um empreendimento, né? Ao bel prazer das pessoas que estão aí? É impressionante. Então, eu acho que o grande... Eu falei também nessa mesma reunião que eu acabei de citar, que o grande incentivo que o investidor tem, que o empresário tem, não é incentivo fiscal, não é isenção, não é essas coisas. Ele prescinde um outro, que é exatamente a facilidade de fazer negócio, o ambiente de negócio favorável. Isso. Ô, Zequias, eu me lembro agora, né, a quantidade de projetos que existem pendentes nas secretarias, como é o nome da secretaria? CDU, né? Centro de Desenvolvimento Urbano, não é isso? Conselho de Desenvolvimento Urbano, que existe, né? São vários projetos que estão lá parados. São várias escrituras que estão paradas no cartório porque não tem andamento, certo? Esperando aquele investidor esperando que a escritura esteja em seu nome até para poder iniciar o seu projeto de aprovação junto à prefeitura. Você já pensou se esses projetos, todos eles, esses que estão lá parados, empancados, saíssem para ser executados? Você tinha um boom de emprego aqui na nossa Teresina, gente. Teresina não teria desemprego, só liberando esses projetos que estão lá, dependendo de aprovação. Ainda nessa discussão que nós estamos tendo, que estamos discutindo um pouco, situações que prejudicam o desenvolvimento, desestimulam o investidor. E uma delas, evidentemente, não podemos deixar de falar, que é a questão da infraestrutura nossa, que é uma infraestrutura carente, né? Principalmente para a indústria. Eu recordo que numa discussão aqui presente, o Sérgio Bortoloso comentou a respeito do Cerrado, que o Cerrado não industrializou, né? Se esperava que o Cerrado realmente foi um grande sucesso, uma coisa muito boa para o nosso estado, mas ele industrializou muito pouco. Tem uma indústria lá, mas apenas na extração bruta. E eu perguntei para ele por que disso, ele disse, porque não tem infraestrutura, o cara não tem estrada para escoar. Hoje o melhor negócio, dizem que do Cerrado, não é plantar soja nem milho, é ter uma carreta para desatolar os caminhões, né? E energia de qualidade, escola técnica. Então, é preciso que se quebre um pouco esse ciclo de atraso.
Nós tivemos lá na associação, vocês participaram muito, nós fizemos aquele Fórum Piauí 2020, já passamos do horizonte do fórum, já estamos em 2021, e a gente discutiu com os candidatos, tinha uma série de propostas que foram feitas, o setor industrial, inclusive, foi o Joaquim que coordenou, o setor de agronegócio foi o Sérgio Bortoloso com o Luiz Fernando, da Convap, e assim vai. E a gente apresentou uma série de propostas para a melhoria do Piauí, como energia. Na época, se tinha uma série de situações que se falava, estradas e tal. E, ano passado, eu fui convidado para falar a respeito lá na Academia Piauiense de Letras, e aí eu fui pegar o livrinho que a gente fez e fui contabilizar, Chico, o que tinha sido feito e o que não tinha sido feito. Nós concluímos que do Estado do Piauí, das obras, das ações que esperava do Estado, 90% não foi feita. O que foi feito foi aquelas questões que diziam respeito à burocracia. Por exemplo, aprovar uma lei de incentivos fiscais, isso foi aprovado. Tá? Mas porque a gente encheu o saco dos caras e tal, e fazia. Mas era uma coisa que se resolvia de caneta. Né? Então, essa é uma questão também muito séria, né? Essa questão da infraestrutura. A gente falava de um novo aeroporto para Teresina, né? Houve uma gestão que abriu mão de ter um novo aeroporto. Nós temos hoje o pior aeroporto do Brasil entre as capitais. A gente vai receber uma pessoa de fora, a gente fica até acanhado, né? E, então é isso. O que é que você comenta sobre essa questão de infraestrutura? Sim, aproveitando antes de você falar, Joaquim, porque senão eu esqueço, comentar que temos uma boa notícia, inclusive, porque o Andrade Júnior, agora que a gente está podendo voltar a reunir e tudo, vai fazer um novo fórum, fazer o Fórum Piauí 2040. E ele disse assim, vou fazer com o horizonte dobrado, para ver se dá tempo de fazer alguma coisa. Tá entendendo? Interessante. Quantos planejamentos não foram feitos? Quantos estudos não foram apresentados aos governos estadual e municipal? Eu me recordo de vários. No seu, da sua época, da sua presidência do Piauí 2020. O governo do estado fez, há uns 5, 6 anos atrás, um grande projeto coordenado por uma grande empresa, certo? Diagonal, né? Diagonal, exatamente, por uma grande empresa Diagonal, que fez um estudo brilhante. Eu, na época, era presidente da Associação Industrial, eu fui entrevistado pelo menos 3 vezes por estes pesquisadores. E eles apresentaram um trabalho que eu considerei um trabalho belíssimo, mostrava as potencialidades, mostrava como que o Piauí realmente deveria caminhar rumo ao desenvolvimento 2050. Isso. 2050, né? E então, esse projeto foi terminado e foi entregue ao governo do estado, que lançou numa grande festa. Se você perguntar hoje ao governo que desse projeto, eles não sabem nem onde estão. Isso é a grande realidade, né? Porque lá estão as diretrizes. E eu conversando com o prefeito Firmino Filho na solenidade, eu fiquei ao lado do prefeito, do então prefeito Firmino Filho, e disse para o prefeito, olha prefeito, que beleza de trabalho que está fazendo o governo do estado com este grande projeto feito pela Diagonal. E ele disse, Joaquim, na realidade isso é uma lei, é obrigado a fazer. A prefeitura vai já começar a fazer o dela. E realmente, naquela época, começou. Eu fui também entrevistado pelos pesquisadores, né? E se você perguntar por esses trabalhos, que foram muito dispendiosos para os 2 governos, tanto estadual como municipal, não teve nada de consequências, sabe? Foi só para atender a lei que existia naquele plano período. diretor, talvez. Então, É interessante, porque... lamentável. E você observa um negócio interessante. Não tem um país mais desenvolvido que os Estados Unidos no globo terrestre, né? E os Estados Unidos não tem plano de desenvolvimento americano. Existe, antes de você ter um plano escrito, claro que você fazer as coisas organizadas é melhor. Ninguém está querendo propor o contrário. Mas antes de você ter um plano escrito,
você tem que ter uma vontade de fazer as coisas, né? E eu acho que um pouco do que acontece aqui é um pouco isso, né? Mas eu vou ter que fazer novamente um novo... você quer fazer algum comentário sobre isso, Chico? Não, eu posso falar quando voltar do Tá bom. intervalo, porque eu tenho um comentário mais um pouco extenso. Tá, então a gente vai voltar no mesmo estrutura. tema, essa questão do progresso do Piauí. Vamos fazer mais um intervalo e retornaremos em seguida.